Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com vocês, amados irmãos de todas as denominações, e também os queridos ouvintes. Quem vos fala aqui mais uma vez é o irmão Zito de Limoeiro, estado é Pernambuco e o país é o Brasil. Se vocês desejarem se inscrever no canal, procure o YouTube, ali, irmão Zito Limoeiro, aperte no sininho e inscreva-se, que já tem 225 trabalhos do Senhor, tanto de pregação como de louvores, como também de dinâmicas, né? Com 10 perguntas, com 10 respostas, tudo relatado na Bíblia. E hoje eu vou trazer uma palavra, né? Vai falar sobre a cruz. Para dar início ao trabalho de hoje, que hoje são 6 de fevereiro de 2026, eu vou louvar um hino que eu gosto muito desse hino. Louvei da vez anterior, eu vou louvar de novo, do cantor cristão, o hino de número 1, que se chama Antífona. Amém? A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, mimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E para a nossa meditação e reflexão, eu vou deixar só um versículo que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo é número 24, que nos diz assim: Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Só este versículo fala sobre a cruz de Cristo, ou a cruz de Jesus, não é? O nosso libertador e salvador. Então, amados irmãos e queridos ouvintes, eu vou trazer uma palavra hoje sobre a cruz de Cristo, não é? 3 tipos de cruzes que existia na época. Então, sabemos que a cruz era a pior morte que existia na época. Era a maldição, ou chamada até de anátema, né? Era a pior morte que existia na época. Era quando um malfeitor ia para uma cruz, para ser crucificado ou amarrado ali até a morte. Cruz, que no antigo instrumento de tortura e morte, formado por 2 vigas, uma atravessada na outra, em que eram pregados ou amarrados os condenados. Então, toda pessoa que era condenada à morte de cruz, eles eram ali pregados ou amarrados. Jesus foi pregado com cravos, né? Nas suas 2 mãos e nos pés.
não é? E ainda foi mais diferente, ainda colocaram uma coroa de espinha, ou de espinhos, cheia de espinhos, na sua cabeça, que varou até o crânio de Jesus, né? E acharam um pouco ainda quando ele estava sendo crucificado, um dos soldados ainda ultrapassaram uma lança do lado dele. As cruzes eram de 3 feitios. A primeira era em forma de X, assim. A segunda, em forma de T maiúsculo. E a terceira, em forma de sinal de somar, sinal de somar, de adição. Sendo mais longa a viga que ficava enterrada, quer dizer, a viga que ficava em pé, enterrada, ela era mais longa do que a que ficava transversal assim. Deu para entender, né? Aqui, no caso, sim, seria assim, não é? E essa parte aqui ficava enterrada, a parte que ficava em pé. Por isso que ela tinha como se fosse um sinal de somar, da adição, né? Um sinal de mais. Mas esses eram os 3 tipos de cruzes que existiam antigamente. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 30 ao 32, diz assim, Marcos, capítulo 15, 30, diz, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Versículo 31. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo de si, dizendo, salvou os outros, assim não pode salvar-se. Ainda em Marcos, capítulo 15, 32, diz assim, desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Repare que absurdo o que os escribas e os sacerdotes zombavam de Jesus Cristo. Na época, após Jesus estar sendo crucificado. E ainda queriam que Jesus, mandando Jesus descer dali, daquela cruz, para poder que ele viesse ver com seus próprios olhos, para poder criar a eles, né? Que ele realmente era o Filho de Deus. Mas mal sabia eles que Deus mandou Cristo Jesus com esse propósito, para morrer com morte de cruz, lá no Calvário, para que nós tivéssemos acesso à nossa libertação e salvação. E ainda existe hoje esses deboches, não é? E por essa parte também da cruz. E eles zombavam de Cristo, como muitos zombam até hoje. Fico tirando onda, principalmente dessa época, da festa carnal, da carnalidade do carnaval, que vai vir aí, né? Arrastando uma pessoa dizendo que é Jesus Cristo, que o diabo vence Jesus, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus não deixa barato isso não, viu? Se prepare, porque as faturas vão chegar do mesmo jeito, do mesmo modo. Deus não deixa barato ou zombar nem dele e nem tampouco do seu Filho amado, que ele mandou aqui ao mundo para o resgate do nosso pecado, como está escrito no Evangelho de João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou doou o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo nele que aqui nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, nos diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, ninguém aqui sabe de todas as coisas, é o sabidão,
né? Eu já sei de tudo. Vocês não sabem de nada. Vocês têm que ver o que Cristo fez por você. E não adianta puxar vanglória para si, não. Viu? Que Deus está vendo tudo lá de cima. Você tem que fazer conforme o que Ele pediu. Senão também você está sendo um falso profeta e um falso pastor e um falso também irmão, co-irmão em Cristo Jesus. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, nos diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz, no Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Jesus Cristo já está crucificado para mim e também para o mundo todo. Ele foi crucificado, mostrando ali o que nós deveríamos fazer, deixando para trás nosso pecado, nossos delitos e pecado, e aceitando a Ele como seu libertador e salvador das suas vidas, para ter acesso à salvação eterna. Para quando morremos aqui na primeira morte carnal, almejarmos um dia morar com Ele e com o Pai Celestial, com o nosso Deus, Todo-Poderoso, está mais alto do céu, Deus com D maiúsculo, por toda a eternidade. E não sentir o fogo eterno do Hades, chamado Gehenna, que ali é um fogo eterno. Aí, não existe inferno, existe sim. Existe o bem e o mal. Existe o céu, mas existe também o inferno, e ninguém quer ir para o inferno. Aqui diz, no subtópico, disposição de sofrer por Cristo até a morte. Como os discípulos fizeram, não é? Que deram suas vidas em prol do Evangelho. Todos eles morreram com mortes trágicas. Todos os discípulos de Jesus e também o apóstolo Paulo. Menos Judas, que tirou a sua vida, né? Judas Iscariote, o mesmo que vendeu a Cristo por 30 moedas de prata. O traidor. Mas era para se cumprir as Escrituras e a vontade do nosso Deus. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, diz assim. Capítulo 24 eu já li aqui, logo no começo, que nos diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente. Tem que negar a si mesmo, seguir a Cristo, pegar a sua cruz e seguir. Fazer a vontade dele aqui na terra, que é pregar a palavra de Deus, a verdade, como está escrito no Evangelho de João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso que Jesus quer que nos façamos. E ainda Mateus capítulo 16, 25 diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por mim, ou por minha causa, achará. Então, todo aquele que perder a vida por causa do Evangelho de Cristo, ele vai ganhar. Vai ganhar, como os apóstolos já ganharam, e os discípulos e o apóstolo Paulo. Então, vão ganhar uma vida melhor do que essa que nós vivemos aqui na terra. É a vida espiritual, é a vida eterna, um dia que nós vamos morar com Cristo e com o nosso Deus, nas alturas, no mais alto dos céus. Quando ele vir pela segunda e última vez, para vir buscar a igreja universal. Como diz em Apocalipse, capítulo 21. Ele vai vir como noivo, ataviado como noivo, para buscar a noiva,
que é a igreja, que somos nós, é um pedacinho de cada denominação ou um pedacinho de cada nação. Mas na palavra está escrito que nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E na palavra ainda diz que vai ser separado o trigo do joio, porque senão a palavra se torna mentirosa. Não vai ser todos que são chamados e todos os escolhidos, não. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas Deus já sabe, o nosso Deus já sabe, quem vai subir e quem não vai. Não é? Espero que o irmão Zito aqui possa subir, Deus tenha misericórdia de mim através de Jesus, e ele possa guardar meu lugar lá, mesmo com minhas falhas, com meus defeitos, né? Que eu sou um miserável pecador, mas remido pelo sangue de Jesus. Ainda aqui, todos os discípulos de Jesus Cristo, menos Judas Iscariote, deram sua vida em prol do Evangelho, após Jesus Cristo ter morrido na cruz, mas ganharam o principal, a vida eterna, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente como eu disse. Todos eles, ao pregar o Evangelho, fazer o ide que Jesus mandou, né? Aquele ide, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, 15, 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, ou já está condenado. Mas para isso você tem que dar um passo para Cristo Jesus. Deixar o velho homem para trás e se tornar uma criatura. Como isso é possível? É você aceitando a Cristo Jesus como libertador e seu salvador. Aí sim, você vai ser transformado numa nova criatura e vai deixar o velho homem para trás e ser transformado num novo homem, numa nova criatura. E sabemos que nós somos, como servos de Deus até hoje, o irmãozinho, os que são evangelistas, missionários, que saem daqui de estado para estado do Brasil, aqui no Nordeste, mesmo aqui em Pernambuco, vocês saem cidade, vão para os sertões, muitos desafios e também muita perseguição aos cristãos, aos evangelistas e missionários, àquele povo que faz a vontade de Deus e de Jesus, pregando o Evangelho, pregando a verdade, a palavra de Deus, que ainda poucos dão ouvido, não é? E sabemos que o desejo da carne ainda existe nas pessoas, ainda é mais forte do que o desejo espiritual, que é aceitar ao Filho de Deus como seu curador, libertador e salvador das suas vidas. E ainda deixo para vocês, amados irmãos e queridos ouvintes, aqui na Epístola de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz o apóstolo Paulo, aqui nesse versículo, muito importante isso. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi como os apóstolos fizeram, ou os discípulos e o apóstolo Paulo. Foi como eles fizeram, e o apóstolo Paulo é quem relata isso aqui na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer que morrer para ele era lucro. Portanto, que ele estivesse vivendo dentro do seu coração Cristo Jesus, fazendo a vontade dele e sabendo que o apóstolo Paulo, ele não morreu crucificado. Deveria ter morrido crucificado. Ele tinha a dupla diplomacia, a judaica, a dos hebreus, os judeus, e também a dos romanos. E não podia matar os romanos com a morte de cruz, que era a pior morte que tinha. Então, felizmente, o apóstolo Paulo,
Aquele mesmo que perseguiu o povo de Deus e de Cristo? Não é? Ele veio ser decapitado em prol do Evangelho, em prol daquilo que Cristo mandou ele fazer, que foi passar por tudo aquilo que ele passou, todas aquelas situações. Então, ele deixa esse versículo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, e diz, é de muita importância para nós, que nós possamos memorizar esse versículo e guardar dentro de nós mesmos. Muito obrigado, amados irmãos e queridos ouvintes. Este foi o trabalho de hoje, falando do tipo de três cruzes e de alguns versículos da Bíblia. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, nosso libertador e salvador, nesse dia 6 de fevereiro de 2026. Amém, amém e amém.